Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira. Toda quinta-feira ao meio-dia nós trazemos um conteúdo especial para você conseguir gerir o seu negócio e com essas informações também você conseguir organizar algumas realidades dentro do seu negócio. Nós tínhamos iniciado a nossa live anteriormente, né, tivemos um probleminha técnico aqui, mas agora nós vamos retomar o assunto, né? Vou só contextualizar aqui para vocês um pouquinho. Nós vamos tratar hoje sobre o MEI. Nós vamos falar algumas informações sobre o MEI, trazer algumas dicas, né, para você conseguir organizar o seu MEI nesse final de ano. E como MEI você tem algumas obrigações, você tem alguns benefícios, você tem toda uma realidade específica que pode te ajudar aí na sua organização, na sua gestão do seu negócio. Então, por isso, nós vamos trazer essa informação agora para você. Trabalhar com o seu CNPJ. Estou aqui novamente, Dani, estou te aceitando, mas não está aparecendo. Você não está aparecendo para mim, então agora apareceu. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, falando sobre MEI, né? Agora deu certo, né? Agora foi. Nós tínhamos algumas pessoas já na nossa live anterior, vamos esperar que eles voltem e acompanhem com a gente essas informações também, que hoje vai ser um conteúdo bem rico, principalmente para esse pessoal que já estava na live antes, né? Mas nós vamos trazer aqui essas informações sobre o MEI, né? Então, o que é o MEI? Vamos pensar primeiro sobre o que é o MEI e por que ele surgiu, como que ele surgiu. Ele foi criado, é um programa, né, dentro do Simples Nacional, que ele foi criado justamente com esse objetivo de regularizar situações de pessoas, de empreendedores que trabalham fazem alguma atividade comercial, prestam algum serviço. Então, esse programa, ele surgiu com esse intuito de regularizar a situação dessas pessoas especificamente. Então, por isso que o MEI ele é uma categoria específica dentro do Simples Nacional, ele participa do Simples Nacional e ele serve para você fazer essa regularização. Então, se você trabalha ali como pessoa, como autônomo, né, e você quer regularizar essas informações, você quer organizar a sua vida para que você tenha um CNPJ e consiga alcançar aí algum benefício fiscal ou alguma situação aí comercial, né, porque é o fato de você ter um CNPJ talvez vai te trazer uma vantagem maior, vai te trazer um posicionamento de mercado maior também, né? Porque você vai ter essa credibilidade, né? Dentro das relações comerciais. Então, se você tem essa possibilidade de ter o MEI dentro das atividades do MEI, você pode aí mudar essa posição de autônomo para o MEI, até porque dentro do MEI, na maioria das vezes, não é 100% das vezes, mas grande parte das vezes, você ter um CNPJ é mais vantajoso do que você trabalhar como autônomo no seu CPF. Então, por isso que a gente trouxe essas informações para você, até porque tem esse mês aqui, além de decisões e metas particulares, nós temos que pensar também nas nossas decisões e metas empresariais, né, Dani? Isso. E para ser MEI, né, tem uma série de requisitos que a gente vai estar trazendo no decorrer da live. E um dos primeiros, que é o que a gente mais ouve assim falar, que o pessoal se atenta mais, que seria a questão do faturamento. Então, o MEI, ele tem um limite de faturamento anual de R$ 81 mil. Isso a gente está falando da receita bruta. Então, tudo que entrar ali na venda dos seus produtos ou do seu serviço é considerado como um faturamento para essa receita bruta. E a gente também, que poucas pessoas se atentam, é o limite de compra. Porque existe o teto de 81 mil no faturamento, mas a compra também tem o seu limite, que é de 80% desse valor. Então, daí o valor de R$ 64.800 que você tem anualmente. E um detalhe importante é a proporcionalidade. A gente está falando desses valores cheios, considerando que a sua MEI foi aberta ali em janeiro. Mas vamos supor que você abriu em junho.
Então, esse valor vai ser proporcional. Isso somente no ano da abertura, que depois segue a regra geral do faturamento anual. Então, daí no faturamento, a média de R$ 6.750 por mês. E também você vai fazer a proporcionalidade na compra, que daria aproximadamente R$ 5.400 por mês de compra. É muito comum a gente ver no dia a dia aqui os MEIs serem desenquadrados, tanto no excesso de faturamento, mas também no excesso de compra. Que aí a Cefaz já consegue ali ver as notas por chave, que você ultrapassou esse limite, e desenquadra você retroativamente. Então, nós trouxemos essa live num momento bem oportuno, em dezembro, justamente para você verificar e fazer esse levantamento. Aproveitar que o ano está se encerrando, já pegar suas anotações, extratos bancários, movimentações de maquininha e ver o quanto que você movimentou. Essa informação vai ser importante tanto para a declaração, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também para você saber se você já está ultrapassando esses limites. Porque se já estiver ultrapassando, tem uma regrinha aí que a gente vai falar depois sobre o faturamento, mas é hora de você se planejar. Não que ultrapassar seja ruim, tem muita gente que acha que, não, então vou ter que vender menos, né, para poder ficar em MEI. Não, isso é um sinal positivo, sinal que a sua empresa está crescendo. Então, é hora de se planejar, de se organizar para que dê mais esse passo, né? Te saia de MEI para microempresa. Mas também tem um detalhezinho que tem as atividades que não pode, né, Fran? Isso, só complementando também, Dani, nessa questão do faturamento, muita empresa faz esse faturamento ali, um ano, 2 anos, 3 anos, tudo ali estourando esses limites de compra, né? A Cefaz vai te notificar no primeiro ano? Tem casos que sim, mas tem casos que ela não te notifica no primeiro ano, vai te notificar lá daqui 4 anos, no quinto ano. E aí o que acontece nessa situação, que foi um caso real que a gente pegou aqui, o desenquadramento ele é retroativo de 5 anos. Então, a compra também você precisa levar em consideração esses valores de compra, justamente porque se você desenquadra 5 anos, você tem que recolher o imposto sobre todos esses valores de 5 anos para trás, corrigidos com juros e multas dentro da modalidade do Simples Nacional. Então, quando a Cefaz identifica essa movimentação extra nas suas compras, você vai ter que fazer o recolhimento do imposto de 5 anos, atualizado com juros e multas, né? Então, é sempre importante estar atento a isso daí. E aí, como a Dani falou, a questão das atividades, né? Eu sou um dentista, posso abrir um MEI? Não, você não pode, né? Você tem, o MEI, ele tem uma lista de atividades que se enquadram só no MEI ali. Assim como o Simples Nacional tem uma lista de atividades que se enquadram dentro do Simples, o MEI, que é parte que fica ali dentro do guarda-chuva do Simples, ele tem uma listagem específica. Então eu faço aqui um caso também que a gente pega aqui. Eu faço aqui uma prótese dentária. Eu sou artesanato? Não, você não é artesanato, né? É uma atividade, né, de fabricação de próteses. Então, você não se enquadraria como MEI. Talvez ali enquadre dentro do Simples Nacional, mas como MEI, não. Então, é importante você observar se a atividade que você executa no dia a dia ela está inclusa dentro da lista do MEI. Porque muita gente fala assim, eu não dou conta, eu não dou conta de pagar agora uma empresa, né, como microempresa. Para mim é mais vantajoso, porque se eu mudo para microempresa é muita burocracia e tudo mais. Talvez não é, né? Então, se você sentar com um contador consultivo ali, que vai te orientar, olha, eu estou precisando abrir um MEI, e só que eu tenho executado essa atividade aqui. Posso querer continuar no MEI ou eu faço uma microempresa direto? Ali ele vai te orientar, né? Nós orientamos os nossos clientes aqui que chegam com essas dúvidas. Olha, você tem essa atividade aqui que se enquadra no MEI, ou você tem essa atividade aqui que não se enquadra no MEI, mas o faturamento ali, dependendo do valor que a gente vê que você está projetando, a gente já fala, olha, vamos enquadrar aqui como microempresa, a atividade também, vamos enquadrar aqui como microempresa, porque não é porque nunca deu errado com o concorrente que não possa dar errado com você.
A gente vê muitos casos aí, não, mas é porque eu tenho um amigo que já trabalha assim há alguns anos, né? Mas talvez na hora de você abrir, porque os sistemas mudam bastante, inclusive com essa questão da reforma tributária, os sistemas da Receita está cada dia mais integrado. Então, a rastreabilidade da sua movimentação financeira, ela já está ali desde 2018. A Receita está com essas informações em mãos, seja você MEI, pessoa física, pessoa jurídica, você já tem essas informações financeiras de entrada de Pix, de venda, de tudo lá na Receita, ela está com faca e o queijo na mão. Então, para ela cortar não é difícil. Então, por isso que é importante você estar executando as atividades corretas dentro do enquadramento correto. Se essa atividade enquadra como MEI, ok. Se ela enquadra como microempresa dentro do Simples Nacional, ok. Se é fora do Simples também. Então, sempre leve em consideração essa questão das atividades, justamente porque, vamos pegar esse exemplo da prótese. A pessoa faz uma prótese. Na hora que ela vai emitir uma nota para quem está recebendo esse produto, ela vai dar uma garantia, né? E aí vamos supor que acontece alguma coisa com essa pessoa. E essa pessoa entra com um processo contra você. Aí lá a sua nota fiscal já vai estar errada. Então, desde o momento da abertura, daqui 10, 15 anos, se tiver com esse MEI, ou menos também, vai ser analisado, né? Então, é só em casos extremos assim? Não, em caso de denúncia. O próprio fisco, quando ele pega a listagem ali do MEI, ele tem condições de fazer verificações. A Receita Federal, ela acessa redes sociais para poder fazer verificações de informação. Então, se uma pessoa ali está vendo protéticos e tudo mais, mas ela emite uma nota de artesanato, quando a Receita vê lá a rede social, ela vai saber também, né? Tem casos e casos, né? Tamanhos e tamanhos, mas como está na lei, é melhor seguir a lei do jeito certinho dentro dessa listagem, né? E aí tem algumas obrigações que você precisa cumprir dentro da realidade do MEI, além de observar essa questão das atividades, você tem que observar a questão dos alvarás também do MEI, porque na parte federal você está desobrigado de ter alvará, mas a legislação fala, a Receita Federal te livrou, você não precisa de alvará para nada. Agora, se o seu estado, se o seu município te obriga a ter alguma especificidade de alvará, um vigilante sanitário, um bombeiros que é do estado, então você tem que ir lá tirar, né? A vantagem é que para tirar esses alvarás, essa parte cadastral aí, você não paga nenhum tipo de taxa nos órgãos, né? Mas você tá com esses alvarás também já te tira essa dor de cabeça. Vamos trazer mais um exemplo. Coloca aqui para gente nos comentários se você já tem todos os alvarás da sua empresa, se você não tem, assim, não precisa colocar, eu não tenho, né? Mas coloca aqui se você acha isso importante. Coloca sim ou não, que a gente já vai entender algumas coisas. Porque realmente você precisa ter esse alvará dentro da sua empresa, até para você conseguir fugir aí de possíveis fiscalizações, né, manter a sua empresa regular. Dependendo do caso, o MEI ele vai ter alguns benefícios em alguns bancos, né? E se você tiver com algum alvará pendente, talvez você não consiga esses benefícios, financiamento, juro de caixa e tudo mais. Mas, e outra coisa que você precisa observar, além dessas atividades e dos alvarás, é as obrigações, né, de declarações, né, Dé? Isso. Nós estávamos falando assim de faturamento, né? Movimento ali no extrato bancário, movimento a maquininha de cartão, ou seja, a Receita já tem essas informações. Aí você está como MEI, que a média mensal ali dá 6.750 de faturamento, só que no dia a dia você movimenta 20, 30 mil ali por mês na sua conta bancária. Chega lá na época de fazer a declaração, que inicia agora em janeiro, vai até 31 de maio, esse é o período que você tem para fazer a declaração referente ao ano anterior. Você coloca na sua declaração lá 81 mil, é o limite, né? Para não pagar nenhum tipo de imposto, para não ser desenquadrado. E não está tudo certo, só que na verdade não está. Porque as próprias operadoras de maquininha, elas já informam lá para a Receita. E a gente já até viu um caso também esse ano. Não estou falando que vai acontecer com você, mas é o que está na legislação, é o que está acontecendo nas fiscalizações, né? Que você está correndo esse risco de ser desenquadrado. Olha, chegou para mim a informação da operadora tal,
de maquininha que você mexeu, faturou nesse mês 30 mil reais, no ano deu ali 150 mil, uma média, só que você declarou para mim 81. Então, é muito importante as informações não se contradizerem. Então, o valor que você realmente faturar mensalmente, principalmente quando envolve movimentações bancárias e cartão de crédito, você declarar ali conforme a realidade na sua declaração da MEI. E esse valor que você declara também, seja aí comércio, serviço, vai impactar na sua pessoa física. E quando chegar a época de você fazer a sua declaração anual da pessoa física, você precisa fazer um cálculo ali para saber se você está obrigado a declarar ou não. É comum, né? A gente vê, Frank, que o pessoal mistura, eu fiz já a declaração já, mas qual declaração? A da MEI, a empresa, o CNPJ é diferente do CPF. Então, é importante você fazer, nesse caso, né? Primeiramente, você faz no seu CNPJ, que é a MEI, e depois você vai verificar se for só questão de faturamento, se você está obrigado, ou também, né, se você não está obrigado a declarar na sua pessoa física por outros motivos. Mas em relação ao faturamento, esse valor que você informa na sua declaração da MEI, ele impacta diretamente na sua pessoa física. Porque parte desse valor, ele vai ser tributado lá na sua pessoa física e parte do valor, ele vai ser isento. Então, dependendo da sua atividade, se for comércio e serviço ou comércio e serviço, nós temos uma apuração que precisa ser feita, e nisso daí a gente já entra até naquela questão das obrigações mensais. Porque o MEI, ele não tem obrigatoriedade de contabilidade, ele não tem obrigatoriedade de contador, mas ele precisa ter um controle de caixa. Ele precisa ter esse controle de entradas e saídas justamente para que na hora que chegar ali do dia 1º até o dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio, ele consiga fazer o levantamento de toda a movimentação que aconteceu no ano anterior. Então, esse ano de 2024, nós vamos fazendo essa apuração mensalmente, tem como informar também essa apuração mensal ali dentro do site do MEI, né? Você coloca todas as suas receitas, você coloca todas as suas despesas, e dentro dessa apuração, que a gente separa um percentual para serviço 32%, para comércio é 8%, e para MEI caminhoneira 12%. Você separa esse valor ali do seu resultado, né? Parte dele vai ser tributado, parte dele vai ser isento. Então, ele entra na sua pessoa física como distribuição de lucro, né? Então, esse valor ali, parte dele não vai ser tributado, parte dele vai ter um imposto de renda. E aí, dependendo da sua particularidade aí da sua pessoa física, como a Dani disse, outras realidades que podem ou não te obrigar a fazer a declaração do imposto de renda, você consegue ali já ter as informações prontas, consegue declarar certinho, porque muita coisa que a gente vê acontecendo, né, Dani? É que na hora que você vai fazer a declaração do imposto de renda, a pessoa não informa o MEI ali. Então, o MEI, ele não tem uma separação ali tributária. Ele tem uma separação tributária, mas assim, a Receita sabe que você é MEI. Então, se você não informa na sua pessoa física, a sua declaração da pessoa física pode cair na malha fiscal, né? Então, essa daí é uma realidade que você precisa observar também. E dentro dessa realidade mensal, nós temos as guias do MEI. Gente, o que a gente vê, o que a gente recebe de casa aqui, de MEI, que abriu o MEI lá em 2000 e bolinha. Nossa, mas eu nunca paguei as guias, né? Teve um período, realmente agora eu vou ficar devendo essa informação para vocês, não me recordo o ano, mas teve um ano que a Receita Federal ela começou a instituir a dívida ativa. O que é a dívida ativa? O valor que está ali na dívida corrente, ele passa para a dívida ativa e fica ali o tempo todo. Enquanto você não regularizar, ele fica ali o tempo todo. Não vai caducar mais, né? Então, o que acontece? Você tem que fazer o acerto desses valores que estão lá. Então, toda vez ele vai rendendo juros e aumentando. Então, você pega toda a sua realidade ali
e faz um parcelamento desse valor que está para trás, né? Porque tem gente que fala assim, não, vou deixar o MEI parado ali, ele vai desenquadrar, depois eu abro um outro CNPJ, rodo no outro CNPJ, mas aquela despesa ali, se não for questão, declaração caduca, mas valores monetários, eles não caducam mais. Então, você precisa regularizar aquela situação. Eu vou falar caducar, gente, mas é que prescreve. É questão aqui da expressão mesmo. Esse valor ele não prescreve mais, né? Então, se você deixar ali parado toda a vida, não quer dizer que ele vai sumir. Um dia simplesmente sumiu. Você vai precisar regularizar aquilo ali. E depois também você pode ter esse débito todo transferido para sua pessoa física. Caso você fale assim, não, vou dar baixa aqui. E ele pode também ser transferido para a pessoa física, né? Ah, mas meu primo, ele deu baixa no meio dele. O CPF dele nunca bloqueou, nunca foi para pessoa física, mas de novo a gente volta. Porque não aconteceu com o outro, não possa acontecer com você, já que está na lei, já é previsto em lei, entendeu? Então, a Receita está com a faca com queijo na mão, se ela cortar, vai ser problema para você, né? Então, por isso que dentro dessas questões da obrigação mensal, é importante você sempre estar em dia com o pagamento da sua guia, né? E como que é o valor da guia? Ele é com base no salário mínimo. Então, o salário mínimo mudou, agora em dezembro, que vai ter de noite de manchete falando assim, o novo valor do MEI, qual o valor do MEI, novo valor da guia do MEI, né? Então, assim, realmente ele vai ter essas manchetes, vai ter todas essas mudanças. Por quê? Porque o MEI ele muda quando o salário mínimo muda. Então, nós já tivemos casos de o salário mínimo mudar em janeiro e abril, então o valor do MEI mudou em janeiro e mudou em abril também. Porque a base de cálculo é o salário mínimo. Qual que é o valor, né? Para a empresa, o salário mínimo é 5% do salário mínimo, mais R$ 1 se você for comércio, R$ 5 se você for serviço. Ah, mas eu sou uma oficina, então eu sou comércio e serviço. Então você vai colocar mais R$ 6, certo? Então você pega o valor do salário mínimo vigente, joga 5% e soma R$ 6, 5 ou 1, né? Dependendo do caso. Né? Então, assim, é importante você ficar atento a essas obrigações mensais também, principalmente ficar em dia com os pagamentos. É isso daí. A gente brinca que o CNPJ é como se fosse um filho, né? Você abriu, tem que cuidar, porque é também comum a gente ver assim, abriu e esqueceu, igual você falou, né? Lembrando aqui de faturamento e já voltando com a outra obrigação que a gente vai falar quanto à emissão de notas fiscais, que também a gente pega muito aquela realidade, né? Ah, estourei aqui o limite de faturamento, vou abrir um outro CNPJ. E um mesmo segmento, a mesma empresa, está com 3, 4 MEI aberto, né? Não estou falando que seria... você está querendo fugir ali de uma tributação, mas o gerenciamento, ele duplica, triplica conforme o CNPJ que você vai abrindo. Então, não pode deixar de lado nenhum. Então, se você faz um controle para um, vai fazer para todos que você abriu. E é interessante não deixar para muito mensal, né, Fran? Não deixar para só no final do ano. Então, todo mês a gente tem aqui, se vocês precisarem, a gente disponibiliza também para vocês, mas tem disponível ali no site do Portal do Empreendedor aquele formulário, aquele relatório que você vai preencher todo mês para facilitar a sua vida no chegar no final do ano. E falando de notas fiscais, o MEI ele é obrigado a emitir nota fiscal para pessoa jurídica. Para a pessoa física, você está desobrigado, mas se a pessoa te pedir, né, você pode estar ali emitindo a nota fiscal também para ela. Quais são os pontos interessantes? A nota fiscal de serviço, você precisa emitir pelo portal nacional. Ou se você utilizar outro sistema, esse sistema tem que estar integrado a esse portal nacional. Desde setembro desse ano já é obrigatório. Então, do ano passado, você consegue ali acessar pela sua conta Gov, pelo certificado digital ou pela própria senha que você criar nesse portal, certo? Então, você tem essa opção. Ou você, se você for emitir notas de produto, você vai ter ali o sistema do Sebrae, que é gratuito, ou você contratar qualquer outro sistema. O único detalhe que a gente lembra você que notas de produto, você precisa de certificado digital. Então, precisa fazer ali um eCNPJ,
para você conseguir emitir essas É, datas. e precisa desse certificado porque todo produto ele tem que ter essa comunicação com a Cefaz, né? Então, no momento que você emite a nota, a Cefaz tem que autorizar a emissão. Então, por isso que precisa do certificado no caso de quem é comércio ou indústria, né? Isso. E ficar ali atento também às informações que você coloca nessa nota fiscal. Nesse momento também a gente volta a falar da importância de ter um contador para você consultar, para colocar ali os códigos corretos, para que a sua nota, que ali é um documento fiscal, né, você consiga emitir ela corretamente. Uma coisa que ficou faltando, só para mencionar aqui, só para a gente amarrar certinho a, a informação também da guia do MEI, né, para quem é caminhoneiro. O caminhoneiro, que nem a gente falou, né, a base de cálculo é o salário mínimo, e o caminhoneiro ele paga 12% em cima do salário mínimo. Então, esse cálculo aqui do serviço do comércio, aí pro MEI caminhoneiro vai ser 12% em cima do salário mínimo, né? Aí, questão do MEI, né? Tá regular, tá pagando tudo certinho. Prestei um serviço ali para pessoa jurídica, obrigatoriamente, se eu sou do serviço, tem que estar nesse portal nacional. Agora, o sistema de emissão de nota fiscal do comércio, ele não é obrigatório você usar nenhum do governo, mas você pode optar por usar o do Sebrae, que é gratuito, né? Nós temos essa realidade se você está com tudo em dia, tudo bonitinho, tudo redondinho, as informações organizadas, você tem acesso a benefícios, né? Você tem benefício de ter o MEI. Não é só a economia tributária, que às vezes nessa realidade que a Dani citou, de você chamar esposo, filho, primo, tio, papagaio, periquito, abrir um MEI no nome de cada um, também é passível de fiscalização, porque geralmente é o mesmo endereço, geralmente, né, tem ali uma movimentação financeira, não tem as declarações organizadas. Então, você ter essa quantidade de e-mail aí, busca um planejamento tributário. Depois, se você não tiver muito assim familiaridade com planejamento tributário, aqui no nosso perfil a gente tem uma live específica de planejamento tributário. Nós temos muitos conteúdos aqui de planejamento tributário e também nós fornecemos esse serviço, né? Então, entre em contato com a gente. Nós temos aqui o direct está aberto para vocês. Os contatos nossos também estão aí na nossa rede, WhatsApp. Pode ligar para a gente marcar uma reunião, organizar a situação da sua empresa, do seu negócio, fazer o que dá para unificar, qual o impacto tributário, qual o impacto financeiro que vai ter no seu negócio, que tudo isso faz parte do planejamento tributário. Por isso que a gente até já se disponibiliza aqui, caso você tenha interesse, já nos envie lá uma mensagem para a gente organizar a situação do seu CNPJ, né? Porque isso reflete diretamente na sua pessoa física e talvez com esse tanto de MEI aberto no nome de todo mundo, se você somar a tributação do MEI mais a tributação da pessoa física, você muitas vezes pode estar pagando aí um valor maior do que se deixasse tudo quietinho ali numa pessoa jurídica fora do MEI, né? Então, mas aí, como MEI, você tem esse benefício, né? Você é um segurado do INSS. Então, por você ser um segurado do INSS, você tem acesso aos benefícios de auxílio saúde, de acidente, né? Maternidade, aposentadoria, mas você tem também o auxílio reclusão, você tem todos esses direitos assegurados também, né? Aposentadoria por invalidez ou por idade. Por tempo de contribuição, o valor que você paga ali do MEI, ele não está incluso, né? Isso, que é importante para ter acesso a esses benefícios, os pagamentos estão em dia, né? Só reforçando, porque senão se você perde ali a qualidade segurada, quando você for precisar e solicitar o INSS, qualquer um desses benefícios, vai ser negado, né? E nesse sentido, a gente volta assim, mas até quando eu posso ser MEI, né? Quando que eu preciso mudar?
Você tem essas duas opções claras, ou você é por realidade, então eu preciso mudar porque eu estou excedendo o faturamento, eu vou começar a exercer uma atividade que não é permitida na MEI, eu quero ter uma sociedade, então o MEI, você não pode, né, ter sociedade, por isso que é microempreendedor, é individual mesmo, o próprio nome diz. Então você quer, essas realidades estão batendo na sua porta, já é momento de mudanças. E também, se você deixar a vida levar, vamos dizer assim, sem estar atento a esses detalhes que a gente está falando, você vai ser desenquadrado pela Receita Federal. Então, vai chegar ali a intimação primeiro para você, te notificando débitos, excessos dos faturamentos, coisas que você deixou a desejar ali por não ter acompanhado, o próprio fisco vem e te desenquadra. Aí, nesse momento, um exemplo de desenquadramento, a gente dá no faturamento, se você for ultrapassar ali os 20% do faturamento anual, você é desenquadrado retroativamente. Até 20% ali, você é desenquadrado automaticamente para janeiro do ano seguinte. Então, tem essas situações onde você é desenquadrado pela Receita ou você mesmo, por iniciativa, com bom planejamento, já consegue se organizar para essa mudança. O importante também, só complementando o que a gente estava falando de benefícios, né? Esse ano saiu uma decisão do Supremo Tribunal, onde não tem mais carência para quem é mãe, né? Solicitar o auxílio maternidade. Então, se você está na qualidade de segurado e não solicitou, você ainda consegue solicitar esse benefício aí que pode ajudar na sua rotina aí. E aí, essa questão que a Dani citou, né, sobre as comunicações da Receita. Desse ano, a partir de agosto desse ano, passou a ser obrigada a ter o DTE, que é o Domicílio Tributário Eletrônico. Então, todas as empresas, elas recebem as notificações por lá. Se você é MEI, você consegue acessar também esse domicílio. Se você não optou, você precisa optar, porque toda a comunicação da Receita de desenquadramento do MEI, aqueles termos de exclusão, os termos de dependências, ela vai te encaminhar por lá, mas também, se você conhece o portal ECAC, você também, com a sua conta Gov nível ouro, da sua pessoa física, você consegue acessar também os dados da pessoa jurídica para poder conseguir fazer essa consulta e saber se você foi notificado ou não sobre o seu desenquadramento. A Receita começou a essas notificações ali no finalzinho de agosto, início de setembro, geralmente você tem um prazo ali de 45 dias para poder regularizar. Se você não regularizou, se você não tem ciência dessa notificação, após esse prazo decorrido de 45 dias, a Receita já emite um termo de ciência automático. O que isso significa? Se você leu ou não leu, se você colocou alguém para organizar para você, essa pessoa não se atentou a esse prazo, você está desenquadrado. Né? Então, a Receita ela não espera você ler, ela te estabelece esse prazo, porque a obrigação é do contribuinte ficar acompanhando a situação da empresa. Então, ela estabelece esse prazo depois que ela notificou. Então, se a notificação ali estava entre finalzinho de setembro e agosto, 45 dias já passou. Né? Então, provavelmente, se você não acompanha de perto a situação do seu negócio aí e recebeu a sua notificação a partir de 1º de janeiro, você já deve estar na condição de desenquadrado do MEI. E nesse caso, nesse ano especificamente, a Receita está te desenquadrando do Simples. Né? Lembra que eu falei lá no início, a gente trouxe lá no início. É como se fosse um guarda-chuva e o MEI estivesse dentro desse guarda-chuva. Né? Aí você pode desenquadrar, sair do MEI e entrar aqui como microempresa e permanecer dentro do Simples, ou se você recebe alguma notificação aqui da Receita, você sai do Simples Nacional. Então você entra em outro estilo de tributação, que aí já é uma outra regularidade, uma outra realidade. Né? Então, por isso é importante você sempre acompanhar o seu MEI, manter regular as informações dele, né, de pagamento, de declarações, essas informações mensais, deixar tudo organizadinho e ter esse acompanhamento para saber se você já foi solicitado a sair do MEI ou não, né? Por isso que é importante você ter esse acompanhamento mais de perto. Até voltando nos benefícios também que a gente estava falando, o MEI ele pode estar assinando a carteira de um funcionário.
Então, de repente, você está aí precisando de alguém para te auxiliar, ou já tem essa pessoa, mas está na informalidade, você pode estar registrando ali a carteira dela. E é comum também o MEI não fazer retirada de prolabore, mas você consegue também formalizar o salário do sócio, né? Essa retirada para que você tenha uma comprovação ali mensal dos seus rendimentos na pessoa física. E falando de declaração, também nesse ano foi obrigatório, né, instituída uma nova declaração que chama DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista. Então, da mesma forma que tem esse que a Franciele acabou de falar, que é o judicial que vai chegar todas essas notificações, da parte trabalhista vai chegar no DET. Então, é importante, se você não fez esse cadastro, que faça. Por mais que, eu não tenho funcionário, eu não preciso fazer, precisa, tá? É para o CNPJ. Independente se você tem funcionário ativo hoje ou não. Então, entra ali também com a sua conta Gov, consegue fazer essa adesão ao DET. Uhum. Então é isso, gente. Hoje nós trouxemos essas informações, porque por que a gente resolveu trazer agora em dezembro? Para você fazer esse raio-x em 2024, ver tudo, levantar todas as pendências e regularizar a sua situação agora em dezembro. Por quê? Você só tem o mês de janeiro para voltar para o Simples Nacional, se for aquele caso que eu citei agora de ser desenquadrado do Simples. E também você só tem um mês de janeiro para se reenquadrar no MEI. Então, se você foi desenquadrado pela Receita, dentro dessas realidades que nós trouxemos, ou você foi notificado pela Receita dentro de outras realidades, você só tem o mês de janeiro para voltar. E aí nós temos aí, mês de dezembro, Natal, Ano Novo, que aí já deu uma quarta-feira, tem empresa que emenda a parte governamental, o recesso em alguns órgãos começam ali no dia 23, volta só dia 6. Então, acaba que consome grande parte do mês e aí você não tem tempo hábil ali de regularizar as informações, fazer o levantamento das informações, regularizar a empresa, fazer levantamento de dinheiro para poder solicitar esses parcelamentos, essa organização, e depois, lá em janeiro, pedir esse enquadramento. Porque a Receita, quando você pede o enquadramento, ela analisa toda a sua situação, ela tira todas as suas CNDs. Então, se a federal, estadual, municipal tiver com alguma pendência, você não consegue reenquadrar no MEI. Então, por isso que é importante você tirar esse mês de dezembro agora, para fazer esse levantamento, solicitar parcelamento, organizar a situação do seu negócio, para que em janeiro você consiga solicitar novamente o seu reenquadramento na modalidade MEI. Por isso nós trouxemos esse assunto agora em dezembro, para poder dar tempo aí de vocês conseguirem se organizar certinho, para não perder essa oportunidade, né? E também nesse levantamento ver a realidade da sua empresa. Talvez realmente a partir de janeiro do ano que vem seja mais interessante trabalhar fora do MEI como microempresa. Então, é essa avaliação que a gente está propondo aqui hoje. Isso aí. E também, se você está na live ou conhece alguém que tem MEI, né, sabe o que precisa, já compartilha esse vídeo, vai ficar salvo nas nossas redes sociais, também no YouTube, para assistir depois. E é isso. Se você precisar também de auxílio, porque tanto essas orientações para manter o seu MEI regularizado ou até mesmo esse planejamento para mudar para a microempresa, a gente está aqui à disposição para poder te auxiliar da melhor maneira possível. É isso. Obrigada quem participou, quem passou por aqui. E até a próxima quinta-feira, né? Até a próxima quinta-feira com mais conteúdo para vocês. E quem passar por aqui depois também, já deixa seu comentário, seu like, segue as nossas redes sociais. E até uma próxima, gente. Até mais.